Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, o cristão e a preocupação com autoridades. Quando nos voltamos para o manual da vida, vemos que Jesus já nos dá uma visão do que é uma autoridade. Não devemos nós nos colocar como moedas de trocas, nos deixar vender por coisas, palavras, elogios, mas que observamos com sabedoria como se porta o nosso governante, seja ele ou ela em que esfera for. E não nos deixamos ser manipulados por puro prazer de poder e egoísmo. Veja, meus queridos, nenhum de nós está isento de estar sobre autoridades, mas o que não podemos é sermos subservientes, isso é, servir o outro de forma humilhante, ainda que o mesmo esteja errado. Daí, muitos, por não entender o que diz Paulo em Romanos 13, de 1 a 4, distorce, aplaude ou participa de ordens ditatoriais que escraviza. Ainda que vendo e ouvindo, os corações de ditadores preferem omitir, caçar, se esconder, por conveniência, medo e falta de temor a Deus. Vemos um exemplo, João Batista. Não se deixou levar pelas ordens ditatoriais de Herodes, que era promíscuo. Combateu ele na verdade e na sua fé naquele que o permitiu estar ali. Também vemos os apóstolos que resistiram ordens ditadoras do Sinédrio, buscando ou buscaram a liberdade na fala. Vemos que nesse texto Paulo nos fala em servir as autoridades na verdade e não em uma subserviência cega, míope, longe da verdade. Nós vemos exemplos claros no Manual da Vida. Em Êxodo 1, de 15 a 17, o rei pede que as parteiras matassem todo o filho homem que fosse nascer, mas elas, as parteiras, temiam a Deus e não obedeceram à ordem do ditador, optando assim pela liberdade de viver. Mesaque, Sadraque e Abednego não obedeceram à ordem de Nabucodonosor e não prostraram-se diante da estátua dele. É claro que devemos honrar nossos governantes, mas se o mesmo se opor como tirano, fora do bem comum, nós cristãos devemos resistir com a verdade. Veja o que diz o versículo 4 de Romanos 13. As autoridades são constituídas para o bem do povo e não foram constituídas para práticas do mal contra o povo. O que você acrescenta mais, Edson? Sabe, Isa, veja, devemos sim saber que o poder em muitos provoca a cegueira, chegando ao ponto de distorcer o ego, pois somente os que realmente estão preparados trazem o poder como meta do bem comum. Infelizmente, na busca desenfreada pelo poder, fez e faz com que muitos se fecham para a verdade. Tornam estes assim frutas ultrapassadas pelo tempo em meio a frutos bons. E por ser assim, tornam-se alvos duvidosos e duvidosas, ultrapassados, rejeitados e rejeitadas por seus súditos, isto é, pelo seu povo. Assim muitos agem com desdém com as leis na ordem natural, que precisa estar em consonância com a ordem divina, que instituiu como benefício o livre-arbítrio, que contido nele está a fraternidade, o bem comum e o direito à vida. Jamais foi dado pelo Criador a um poder natural, permitido por ele, o direito de manipular, escravizar, calar e tirar o direito de ir e de vir. Agem assim somente aqueles que não estão em órbita no meio em que foi chamado. Esquece do campo sagrado, isto é, do poder divino, o qual, como único juiz, medirá a todos com a mesma régua que tomou posse no plano natural. Pois muitas autoridades perderam no processo do caminho a verdade, o amor e a fraternidade, saindo da liberdade que lhe foi constituída para a libertinagem agressiva.
E com o desejo e sede de poder, esquece até mesmo das suas autoimagem e o reflexo delas. Sendo assim, se tornam recipiente de confusão, divisão e revolta da maioria. Seta e ponto de referência de dor, fome, daqueles que esperam, gerando assim o caos. Seus egos e audácias se opõem ao amor e dá lugar às ganâncias. Veja aí essa história que mais uma vez eu trago em um dos meus vídeos para ilustrar. Certa vez, um benzedor foi denunciado por enganar o povo com suas mandingas, promessas, mas não passava ele de um charlatão enganador. Foi julgado e condenado à morte. Aceitou a sentença lamentando-se, isto é, resmungando. Ah, se ao menos me dessem tempo de desenterrar um grande tesouro que só eu sei aonde está. Ah, se conseguisse mais um prazo, poderia eu dividir entre os juízes e todas as autoridades esse grande tesouro. Os juízes, ouvindo-o murmurar, não é, daquele charlatão, cocharam-se entre eles. Será que é verdade? Será que não é mais uma das tramóias desse charlatão? Outros diziam, mas e se for verdade? Não nos custa nada. Tomados pela ganância, atenderam o pedido do benzedor. E o condenado fez mais uma exigência, que as primeiras enxadadas só pudessem ser dadas por todos os poderes ali constituídos. E lá foram eles e o povo que seguia, ministros, generais, deputados, senadores e etc. Chegando no dito local, disse o condenado: a primeira enxadada só poderá ser dada por quem nunca cometeu um ato de corrupção, ou um ato de ditador, ou foi conivente com o mesmo, seja por qualquer desvio de conduta injusta, pois caso contrário virá um grande castigo e flagelo sobre esta vida. E eles, ouvindo tudo isso, não é, com culpa implícita no coração e no cartório da moral e da ética, nenhum teve a coragem de dar a primeira enxadada. E diziam-se eles despreparados, outros diziam, nem sei como pegar no cabo da enxada. E foi ali, diante do povo, que as máscaras caíram, e eles, com uma forma sutil, deram para o benzedor mais um tempo de liberdade, só para esconder, por um tempo, suas vergonhas de suas corrupção. Por isso, meus queridos, fica aqui para nós uma reflexão, que toda a autoridade constituída devem sim ser respeitadas, não é, nas verdades, pois sem elas a sociedade vai como ovelha sem pastor, se perdendo no processo da vida, pois toda autoridade constituída vem de Deus, vem do alto, e a ele responderá por seus feitos bons ou mal. Portanto, se a luz do amor se fizer no coração de uma autoridade em favor do bem comum e do povo, a luz divina não o desamparará, nem seu líder, ou isto é, ao povo que o mesmo lidera, ficará desamparado. E o cristão não mais se preocupará, mas ao contrário, encherá os céus dos céus de gratidão, pois seus líderes temem a Deus. E estes líderes entenderam que toda autoridade dada a eles vem do alto. Que essa reflexão encha o nosso coração e abra uma luz para você. Um beijo e até o próximo.